Deixa eu dar boa noite aí para os meus companheiros de bancada, Carlos Eduardo Mansur, Alex Mansur, boa noite. Bom jogo do Cruzeiro, hein? Boa noite, Jéssica. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. E se, assim, não é dizer a expectativa daquela formação de um elenco que fosse resultar num timaço, ela está consumada, está confirmada, o Cruzeiro se transformou e virou numa potência, candidato a todos os títulos. Calma, mas tem alguma coisa acontecendo ali, né? Desde que, aparentemente, quando o Leonardo Jardim, com liberdade para fazer as escolhas dele, de escolher os jogadores que se adequavam ao modelo dele, ele parece ter tido dois efeitos. Primeiro é construir uma base de um time titular, hoje foi bem modificado em função de ser uma Copa, mas uma base de time titular que consegue competir mais da maneira que ele quer que o time vá competir. E o segundo parece ter mobilizado alguns jogadores que não estavam sendo as primeiras opções e que agora parecem ressurgir tentando lutar pelo seu espaço. Caso do Gabriel. E é um Gabriel que vai tentando sinalizar que está em busca de um lugar, de mais minutos, de mais tempo de jogo, numa posição que para mim é a que ele hoje em dia se adapta melhor, que é como um segundo atacante, que pode sair um pouquinho da linha de ataque e vir em apoio, que funciona acionando um 9 à frente dele e que eventualmente tenha o espaço para fazer algo que ele também sempre fez muito bem, que é ser um atacador de espaços, mas muito como um segundo atacante se movendo por trás da linha de ataque. Assim ele foi bem no Chile, no jogo que o Cruzeiro foi mal contra o Palestino, mas ele conseguiu ir bem. E hoje repetiu com mais uma ótima atuação. Eu tô contigo, eu também acho que o Gabigol rende muito mais jogando assim e ponto pro Léo Jardim conseguiu enxergar isso, né? E ajustar esse ataque de um Caio Jorge que fez 2 gols na partida de hoje, tá vivendo uma excelente fase. É curioso, né, Alex, como as coisas são dinâmicas no futebol. Pouquíssimos dias atrás, o Cruzeiro passava por um abalo sísmico, né? Parecia que era terra arrasada. Mas isso foi consertado ao longo do tempo e me parece que é um tempo de paz agora, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Jéssica, Mansur, todo mundo está em casa. Aí eu acho que vem um acerto da diretoria, que fez, de repente, algumas coisas erradas, de poder, primeiro o acerto de trazer, eu acho que o Léo Jardim, que claramente é um grande treinador, muito competente, e de, mesmo nesse momento todo, dar a ele uma tranquilidade de falar, agora você faz, sempre, né, mas faz o que você tem que fazer, passar isso para os atletas. O caso inicial de ter trazido Dudu e Gabigol para o banco, não é porque o time melhorou por causa disso, é porque ele está procurando algo para o seu time. Isso às vezes não é feito de propósito, não acredito que tenha sido feito. O Dudu não soube lidar com esse momento e o Gabriel está lidando com muita maturidade, como fez hoje, e ele está feliz. E porque é assim mesmo. Hoje, às vezes, você está fora, mesmo sendo grandíssimo igual ele, mas amanhã você está dentro. Mas sempre pensando no coletivo, porque é o clube que precisa. Ele não trouxe você ali com essa credencial de ser você tem a responsabilidade, mas de ser o titular. Então, para você construir um elenco, essas vaidades, elas não podem existir. Então, a hora que ele começa a pegar as peças e tentar encontrar um caminho, pode ser que amanhã, nessas 2 linhas de 4, como ele está fazendo, e com 2 atacantes, às vezes varia esse posicionamento, quando ele coloca também até o Matheus Pereira, né? Acabou o time crescendo. Então, ele está vindo, lógico, passo a passo. O Cruzeiro está, sim, melhorando, que parece que antes estava muito amarrado. E nessa paciência de poder encontrar. O elenco é muito bom, cara. A gente segue falando isso. Se esse time vem se consertando dessa maneira, você pode ver que hoje também ele trocou algumas peças e o time conseguiu jogar. Caio Jorge pegando confiança, fazendo gol, isso é muito bom, porque os atacantes precisam disso. Daqui a pouco o Gabigol vai começar a fazer gol, enfim. E vai melhorando fisicamente, porque você deu uma autonomia real para o treinador fazer tudo, e isso está acontecendo por causa disso. Então, de certa forma, é animador para todo mundo, e todo mundo vai render e produzir a partir do momento que esse ambiente, esse coletivo, tiver todo mundo entendendo o seu papel ali dentro. E assim, sempre se ponderando, quando a gente fala tem algo acontecendo, tem sinais de uma melhora, é sempre bom lembrar que, por que eu falei, não é uma coisa pronta, que é uma... Assim, nesse meio, desde, por exemplo, o jogo, que é um marco talvez da transformação, que é o jogo contra o Bahia, né? Nesse meio, teve aí o jogo do Palestino, que foi ruim. Teve o jogo do Bragantino. Nem todos os jogos foram brilhantes. Contra o Vasco, o Cruzeiro não foi melhor que o Vasco o tempo todo. E o Vasco é um time que está tendo as suas dificuldades também. Enfim, então tem as suas oscilações. É um processo. Faz parte pelo do menos processo. Você tem uma sinalização de que coisa... Jogadores subindo de produção,
A arquibancada olhando aparentemente com outros olhos, você vê Se empolgando, essas né? cenas agora no final de uma relação entre campo e arquibancada sendo reconstruída, enfim, coisas que vão acontecendo, mas ainda é um processo. A arquibancada é um bom termômetro. Vamos lá para o Mineirão, vamos chamar nossa equipe. Só para saber, eles já vão estar ouvindo também, quando você começa o time render, quem está fora querendo entrar, já sabe que quando entrar ele vai ter que fazer minimamente aquilo. Então precisa de alguns choques para às vezes o pessoal entender. Amigos aí do Mineirão, Rogério Corrêa, Fábio Júnior, Henrique Fernandes, é um Cruzeiro com uma nova cara, um Cruzeiro que passou por um choque de realidade, né, meus amigos? Precisou fazer mudanças profundas no time titular e isso está começando a dar resultado. É um Cruzeiro que compete muito mais, né, Rogério? Boa noite, amigo. Com certeza, começa a encontrar o time, né? O técnico Léo Jardim. Um abraço aí pro Alex, pro Mansur, pra você, Jéssica, todo mundo que acompanha o Troca. Aqui, feriadão, a gente não poupa ninguém, hein? Henrique Fernandes e Fábio Júnior estão aqui pra comentar. Ninguém solta a mão de ninguém nesse feriadão, hein, Fábio Júnior? A gente tem os lances pra mostrar e eu te pergunto, Fábio, o que o torcedor do Cruzeiro deve comemorar mais? A vitória, a boa atuação do Caio Jorge, o bom desempenho do time ou a recuperação do Gabigol? Rogério, um abraço para a Jéssica, né, Mansur, Alex também, amigos do Troca. Eu acho que deve comemorar tudo ao mesmo tempo, sabe, Rogério? Eu acho que tudo vem num contexto geral, tanto o desempenho que tem melhorado, a recuperação do Gabigol, que a gente tem visto também nos últimos jogos, o Caio Jorge também subindo de produção, enfim. Outros atletas também individualmente subindo de produção. O Alex chamou a atenção ali para um fator importantíssimo, que é a parte física. A gente vê a equipe para jogar da forma que o Jardim quer. Ela tem que estar bem fisicamente, que é uma equipe intensa, uma equipe que marca pressão o tempo todo e tem conseguido fazer isso de uma forma tranquila dentro do jogo, então precisa também com relação a isso. A partir do momento que o coletivo funciona, individualmente também o jogador se destaca, a gente está vendo aí o gol do Caio Jorge. E é difícil, né, Fábio? Ele pega a bola no meio campo, muita gente correndo contra ele e ele habilidade, passou o trator, né? O drible, você vê o zagueiro correndo para trás, ele dá o tapa pro lado certo, né? E tem a tranquilidade na hora frente do goleiro para fazer o gol. Isso tudo vem muito de confiança também, pelo desempenho que a equipe vem tendo nos últimos jogos e pelo crescimento em geral que a equipe tem mostrado. O time primeiro teve um encaixe. Primeiro, um abraço a todo mundo, boa noite, pessoal que tá no Troca. Cara, o time teve um encaixe muito claro pra mim no jogo contra o São Paulo. Você falou que o jogo do Bahia, o jogo divisor de águas, é a primeira grandíssima atuação. Mas contra o São Paulo o time já começava a dar mostras. E hoje era uma equipe mudada, porque o Leonardo Jardim claramente planejou a semana. Trocou titulares hoje, alguns ficaram fora e outros entraram ao longo do jogo. E aí entraram no lugar de outros titulares que ele sacou ao longo do jogo. Porque ele tá olhando domingo pro jogo contra o Flamengo, ele sabe que o jogo é dificílimo. E ele tinha o objetivo de vencer essas duas partidas em casa, já conseguiu vencer uma. Domingo é o jogo mais difícil. E hoje eu tinha um receio muito grande que o time oscilasse para baixo, porque contra o Palestino foi assim, quando ele trocou o time caiu. E hoje eu não vi tanto isso. É sinal de que a coisa está avançando e de que o sistema está sendo cada vez mais assimilado, inclusive pelos jogadores que têm menor minutagem. Isso é o melhor que pode acontecer para um elenco que é vasto, que tem muito jogador que quer jogar, alguns inclusive que já até se manifestaram, que podem estar deixando o clube porque não estão jogando. É importante você ter essa regularidade, vários jogadores no mesmo nível, para poder fazer essa rotação sem insatisfação, para poder ter uma gestão física do seu time e poder atacar mais de uma competição. Lembrando que o Cruzeiro disputa 3 até o fim do ano, né? Brasileiro, a Sul-Americana, que ele está numa situação delicada, mas reversível ainda, e a Copa do Brasil, que hoje ele deu um bom passo. Eu acho que o 2-0 ficou até barato. O time teve um momento ali que chegou perto de um terceiro gol, poderia ter feito uma vantagem maior. Mas o Vila também mostrou no segundo tempo que é capaz de no jogo de volta, causar mais desconforto. De toda forma, acho que o Cruzeiro fez um grande trabalho essa noite e com certeza o torcedor vai terminar a noite satisfeito e o Leonardo Jardim vai terminar satisfeito e otimista com o que o time pode apresentar nesse jogo de domingo, que eu acho que vai ser um grande desafio, assim, um momento pra gente ver em que estágio está o Cruzeiro. Se ele é capaz de enfrentar um dos melhores times do Brasil, nivelando por cima, colocando o jogo à sua mercê em algum momento. O Flamengo é um time que domina muito, joga aqui no Mineirão, então estou bem ansioso para ver o que vai acontecer no Mineirão no domingo. Não dá para dizer que está decidido, né, Fábio? Porque o Vila Nova é campeão goiano e agora joga em casa daqui a 3 semanas. Mais adaptado às condições de lá, né? O gramado de lá. Tem o apoio do seu torcedor, né, Rogério? E também vem fazendo uma grande temporada, tem confiança para jogar em casa também. Perdeu uma invencibilidade de 4 jogos. Exato. Mas tanto o Vila Nova tem consciência disso, que ainda não está decidido, tanto o Cruzeiro também sabe que ainda não está decidido. Tem que manter o mesmo nível de atuação, tem que manter o mesmo desempenho, tem que vir para lá concentrado também, porque o Vila também tem um bom time e mostrou isso aí na temporada, foi campeão goiano, enfim, vem fazendo um grande trabalho também juntamente com o treinador lá.
Lacerda. Amigos, vai ter casa cheia aqui em domingo, esse jogo entre Cruzeiro e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder, o Cruzeiro está na 4ª posição. O que a gente sente aqui, Alex, Jéssica, Mansur, amigos que acompanham o Troca, é que a cada jogo que passa, o técnico Leonardo Jardim vai saindo mais fortalecido. Apesar de todos esses problemas, né, extracampo, as opções que ele tomou, as decisões corajosas que ele tomou, vão dando resultado, ele vai ficando mais forte a cada dia que passa. É verdade, amigos, vai ser jogaço um domingo sem dúvida, mas com desafios diferentes para esse Cruzeiro do que em relação ao jogo de hoje, né? Um abraço para vocês, boa noite, bom descanso. Agora a gente toca daqui. Acho que esse jogo contra o Flamengo vai ser um jogo que vai oferecer mais dificuldade para o Cruzeiro. Esse foi um jogo que o Cruzeiro teve mais posse, né? Conseguiu empurrar o adversário, dominar a posse. Não sei se contra o Flamengo vai ser essa tônica. Não, acho que a característica do jogo muda muito. Aliás, sobre o jogo de hoje, tem uma coisa interessante do Cruzeiro. Isso que você falou da posse. Quando o Cruzeiro dá os seus primeiros sinais de progresso, o Henrique citou bem, assim, o jogo com o São Paulo é o jogo em que nasce o desenho com 2 volantes, Christian partindo do lado direito, Wanderson pela esquerda, Matheus Pereira com o Caio Jorge por dentro, já sem Gabigol, sem Dudu e sem Eduardo começando, né? Ali nasce um pouco o embrião desse time. Mas se foi um Cruzeiro que se caracterizou, por exemplo, contra o Bahia, de retomada de bola e ataque rápido, hoje foi um time que no primeiro tempo muitas vezes construiu chances assim, mas no segundo tempo já teve mais controle, ficou mais tempo com a bola, administrou mais o jogo com posse. Isso também é um outro sinal de quem sabe o Cruzeiro possa ter versões diferentes de acordo com a característica do jogo. Eu imagino que no jogo com o Flamengo seja mais natural a gente ver o Flamengo mais tempo com posse e o Cruzeiro tentando dar ao jogo uma cara um pouco mais parecida com a vitória dele sobre o Bahia, né? E tentar retomar e tentar reação, partir né? rápido. Vamos ouvir Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, depois a gente continua a analisar a partida de hoje. Vamos lá com o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Hoje é importante valorizar o William, que retornou e fez um bom jogo, mesmo com uma fadiga grande, de um jogador que vem de um problema muscular. Tivemos o Eduardo, que muita gente o critica, mas ele tem paulatinamente mostrado porque é que está cá e que vai nos ajudar também, e hoje fez, para mim, pode ser considerado um dos melhores jogadores em campo. Não o é porque o Caio fez 2 golos, não é? E os golos às vezes contam mais do que a exibição. Por isso fico feliz, o próprio Marquinhos, e fico feliz que a malta tenha demonstrado que é possível a gente rodar e é possível a gente ser competitivos. Ô Jardim, nesses meses aí de relação já dá para a gente conhecer um pouco do seu perfil e como você tem destacado e já destacou nessa primeira resposta aqui que não tem os 11 titulares, não vou falar disso, mas já dá para falar que o Cruzeiro já tem a cara do Leonardo Jardim, é claro que tem ainda as deficiências ainda para ser corrigidas, é claro, mas tem um perfil já do que é a sua ideia de trabalho? Em relação ao meu perfil é fácil, hoje em dia a internet, a pessoa abre a internet, o meu perfil está lá, à vontade, está em inglês, está em francês, está em brasileiro, está em português. Em relação à minha cara, com certeza que estamos ainda no início de um projeto, é impossível. Eu sei aqui que no Brasil é muito imediato, é para amanhã, troca treinador, 5 vezes ou 6 já no campeonato, a equipa tem que ter a cara do treinador 2 semanas depois. Eu não acredito nisso, eu acredito em projetos mais a longo prazo, que o treinador pode caracterizar a sua equipa através de trabalho, com certeza, através de colocação de jogadores também com o seu perfil, mas isso às vezes demora algum tempo. Eu acho que vos disse uma vez aqui, a melhor versão do Mónaco foi 3 anos depois, quando fizemos mais de 100 golos e conquistamos o que conquistamos, mas foi um trabalho que foi realizado nas 2 épocas anteriores. Leonardo, hoje o Cruzeiro mais uma vez teve essa intensidade, que você não abre mão, já ficou muito claro isso, e domingo agora vai pegar um adversário muito qualificado, né, e pouco tempo também para recuperação. Como é que você vai fazer agora aí nesse restante de semana até esse jogo de domingo, que certamente esse Mineirão vai estar lotado com a torcida do Cruzeiro, esperando essa partida, né, que é um clássico nacional? Em primeiro lugar, espero que não tivemos a possibilidade de trocar 11 jogadores como o nosso adversário, não é? Não estamos ainda nesse nível de ter 11 que resolvam os problemas,
tivemos que fazer um misto. Aproveitamos gerir alguns jogadores que durante o jogo, aos 60 minutos, para eles terem 2-3 dias de recuperação e voltarem outra vez ao seu melhor. Mas com certeza que não será um jogo fácil, porque toda a gente conhece bem a qualidade do Flamengo, mas acredito que na nossa casa, com os nossos adeptos, eles podem nos ajudar menos dias de recuperação, alguns jogadores mais cansados. Eu espero a ajuda deste 12º jogador que tem nos apoiado para conseguirmos fazer um jogo positivo, e com certeza que na nossa casa também vamos procurar um resultado positivo. Ô Jardim, aqui. Tá aí, você estava acompanhando um trecho da coletiva de Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, que é um técnico que está causando uma boa impressão. Eu até fui ver, ele assumiu o Cruzeiro há 3 meses atrás, dia 4 de fevereiro. Né? Vai completar nos próximos dias 3 meses no comando do Cruzeiro. Passou por turbulências sérias e foi, a meu ver, quem encabeçou uma mudança profunda nesse Cruzeiro, buscando um time que competisse mais. Isso. E foi corajoso nisso, né, Mansur? Havia uma questão, desde que o Cruzeiro montou o elenco, a gente comentava aqui que não era fácil. Se você pensasse os reforços que chegaram com mais status, que mais falavam à arquibancada e que o próprio dono mais propagandeava como suas grandes conquistas, né, de mercado, ele como o provedor dessa alegria à torcida, daquele Mineirão cheio para a apresentação do novo elenco no início da temporada, né, em que ele trazia pelas mãos os jogadores, que a característica desses jogadores formaria um time difícil de você equilibrar para tornar competitivo. Né? Naquele momento ainda tinha uma curiosidade, porque quem estava à frente ainda era o Fernando Diniz. Que outras vezes fez a gente entender que times que talvez não encaixassem, seja por faixa de idade de jogadores, né, por média de idade do time, a gente não acreditava muito e ele fez funcionar através do modelo dele. Bom, logo o trabalho foi interrompido, chega o Leonardo Jardim, e aí claramente é como se ele dissesse, olha, para mim tem uma questão de formação aqui, se você me der carta branca, eu conserto esse problema através da administração desses jogadores. E aliás, mais adiante, nada impede que esses jogadores voltem e joguem. Mais adaptados à forma de trabalhar, com o coletivo funcionando melhor, e isso acabe acontecendo. No momento, assim, não é simples imaginar o Cruzeiro jogando da forma que joga, né, nos seus melhores momentos, com a formação que estava antes. Né? Aliás, com a formação que estava antes, talvez nem venha a se repetir, porque o futuro do Dudu no clube parece não, o futuro parece não ser no Cruzeiro. Ele voltou a treinar, né? A gente vai precisar aguardar para ver como isso vai aguardar estão falando, fica uma situação bem estranha. Fica uma situação estranha. Mas, enfim, o fato é que hoje é o Cruzeiro que privilegia a competitividade com a qualidade técnica. É ver como, aparentemente, eu acho que essa base tende a começar mais jogos e agora cabe a quem saiu da formação anterior dar sinais como o Gabriel está dando agora, de que pede passagem e de que vai ganhando aos poucos mais tempo de jogo. Vamos falar do outro jogo que aconteceu hoje. Só sobre Diga. O Gabriel é tão personagem assim, né? Que você vê hoje o Caio Jorge fez os gols, só que ele saiu do campo, foi entrevistado e provavelmente a gente vai ser o nome que a gente mais vai escutar até um dos grandes jogos do fim de semana, que é esse Cruzeiro e Flamengo, né? Porque ele é inevitavelmente o grande personagem desse jogo. Comece entre os 11 e comece no banco. Eu ia até falar mais cedo, Mansur. O cara do jogo foi o Caio Jorge, que fez 2 gols. Mas as atenções estão voltadas para o Gabigol, né? Ele é um personagem, ele é um ídolo de muita gente, ele é um grande personagem. Ele sabe disso, né? Ele foi bem na entrevista pós-jogo, entendendo o coletivo, feliz, né? Vai ser gostoso. Tranquilo. Né? Reencontrar, mesmo sendo em casa, não vai voltar aqui no Maracanã, mas deu para ver ele feliz, leve, a princípio conseguindo entender todo esse processo e a importância desses líderes também, desse tamanho, dentro de um elenco, mesmo sabendo esperar um pouco fora, também vai ser importantíssimo, porque também tem um impacto muito grande com o torcedor, nessa energia, e a capacidade do treinador é que vai ajudar realmente eles irem se encontrando. Né? E o Caio Jorge é um tipo de atacante que pode ajudar muito o Gabriel. Quando se movimentam bem. Utilizado. Porque acho que é uma dupla que pode encaixar mesmo. O Gabriel funciona melhor com uma dupla, especialmente se ele encontrar um parceiro que o entenda bem, entenda a forma dele de jogar. E parece que tem sinais ali de que esse entendimento pode acontecer mais adiante. Aí vai depender do Leonardo Jardim. Porque hoje, em tese, ali o lugar no time titular é do Matheus Pereira, né? Quem tem jogado na posição. Então, parece que em tese a briga é essa.
se você pensar em substituir peça por peça. Que seria um 4-2-3-1, né? Mas quando tá o Gabigol, é um 4-4-2. 4-4-2. Assim, A diferença é... Você vê que, você vê que não dá para pequena. encontrar lugar para todo mundo. Você tem que fazer a engrenagem funcionar. A engrenagem funcionar. É isso. Boa, é verdade. O Gabigol é um jogador inteligente, entendeu o processo, o lugar dele nesse processo e tá voltando a jogar bem. Advogado não entendeu o processo. Ponto positivo para o Cruzeiro.